Estamos de volta com o programa Justiça em Ação. Hoje em dia, muitas pessoas optam por morar em condomínios, seja de casas ou apartamentos, para ter mais comodidade e segurança. Mas a proximidade com os vizinhos pode trazer problemas e o que começa com uma chateação pode virar uma briga na justiça. Será que a população sabe o que pode e o que não pode ser feito em um condomínio? Veja na reportagem da Vanessa Oliveira. Todo condomínio precisa de regras de convívio social para funcionar em harmonia. Mas será que existem tipos de leis para esse segmento? Primeiramente, a lei maior do ordenamento jurídico brasileiro é a nossa Constituição Federal de 88. Nela, em seu artigo 5º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Sendo assim, em matéria de condomínio, essas são regidas por leis ordinárias, consubstanciadas no Código Civil de 2002 e na Lei 4.591 de 64, ao qual autoriza os condôminos a realizar uma assembleia, e nesta assembleia será votada a convenção, que são as normas que os condôminos e visitantes irão respeitar e cumprir. Então, é na Assembleia Geral com os condôminos que se discute sobre a convenção de condomínio ou, em alguns casos, no regulamento geral. Essa convenção é a norma máxima e deve ser aplicada pelo síndico e corpo diretivo, observada e respeitada por todos os moradores, independentemente de concordarem ou não com o seu conteúdo. Nesses casos, se houver alguma omissão na convenção, ele pode sim aplicar o Código Civil de 2002 e a Lei de Condomínio para assegurar o seu direito que, porventura, esteja sendo lesado. Para que a vida em comum em condomínio seja tranquila e harmoniosa, é importante que cada morador faça sua parte, adquirindo condutas e principalmente respeitando o seu espaço e o espaço do seu vizinho. E para falar do assunto, recebemos a doutora Cristiane Monroy, que tem uma vasta experiência, mais de 8 anos atuando na área. Doutora, um prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação. Prazer é meu. Bom, nosso programa ele é visto não apenas por advogados, mas também pela população em geral. E as dúvidas sobre condomínio, elas são muito amplas, né? Primeiro eu queria que a senhora pontuasse o que é um condomínio e quais os tipos de condomínio que nós temos. Pois bem, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, sobretudo em poder compartilhar o pouco conhecimento que nós temos na área, sobretudo com a população, que é a que mais sofre as resistências em relação ao assunto. Mas, enfim, condomínio, né? Nós falamos condomínio, tudo que você tem acesso ou você tem direito e deveres a um determinado bem ou a alguma determinada coisa, né? No assunto em questão, existem condomínios de diversos fatores, diversas situações, condomínio de um muro, né? Que você pode ter uma divisa entre uma casa e outra, um muro que foi feito pelos dois, então aquele muro ali, ele é objeto de condomínio. Existem direitos e deveres em relação àquele muro. Porém, eu creio que o assunto hoje seja sobre condomínio edilício. Isso. Né? E esse condomínio edilício, existem várias leis, né, que amparam, né, o uso, o gozo, realmente, a utilização dos condomínios edilícios. E quais são essas leis? Né? As leis são uma lei de 1964, que é a 4591 de 64, foi derrogada em parte essa lei, ou seja, alguns tópicos, algumas cláusulas dessa lei foram nulas pelo Código Civil de 2003, né? Sobretudo no que concerne aos direitos e deveres dos condôminos, né? E pelo Código Civil, né, se faz as convenções do condomínio, se redige as convenções do condomínio. Bom, vamos à pergunta do Facebook. Nós temos a pergunta da Négia Costa. Doutor, existe legislação que permite fazer obras em apartamento fora do horário comercial? É uma situação complicada, doutora. A pessoa chega cansada às 18h30, 19 horas, e aí escuta aquele martelo. Pá, pá, pá. Então, a telespectadora pelo Facebook quer saber. Eu cheguei pós-horário comercial. Existe legislação que ampare essa reforma, essa obra? Não, na realidade não existe uma legislação que ampare.
A própria convenção determina os horários, né, que as pessoas podem utilizar, dependendo do condomínio, se for um condomínio comercial, existe um horário, normalmente são os finais de semana. Se forem condomínios residenciais, normalmente de 8 às 12, das 14 às 18, justamente para obedecer o horário de descanso dos demais condôminos. É estipulado, então, Com em convenção. certeza. Você tem que entender que quando você vai morar num condomínio, você deixa de ser individual para passa a ser coletivo, né? Entendi. Então, você tem que entender que alguns deveres você vai ter que se condicionar a executar. É o bem comum, né? É o bem comum, né? Então, existem as vantagens e desvantagens de morar no condomínio. Uma pessoa que for muito individualista, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir se adaptar. A pessoa que gosta de fazer festas, né? Dentro do próprio ambiente, do próprio imóvel, né? Gosta de colocar um som mais alto, são pessoas que vão ter que se condicionar às regras do condomínio. Infelizmente, aqui no Maranhão, principalmente aqui em São Luís, né, sobretudo em São Luís, as pessoas não estavam muito acostumadas a viver em condomínio, sobretudo as pessoas de média, baixa renda, pessoas que têm sofrido muito as consequências Outra cultura, por não né? saber. Na realidade, assim, todos ficam muito felizes porque se sacrificaram para obter o seu imóvel, porém elas não são orientadas da forma correta antes de adquirir o imóvel. Entendi. E quando chega, né, para morar, quando se muda, se depara com leis e regras que elas não estavam esperando que tivessem que se submeter. Entendi. Nós temos mais uma pergunta do Facebook. A Caroline Lopes. Bom dia. O condomínio pode determinar que tipo de animal eu posso ter no meu apartamento? É uma pergunta bem comum. Na realidade, eu creio que ela tenha feito essa pergunta porque normalmente nas convenções se prevê, inclusive, o peso do animal. Normalmente se prevê animais de pequeno ou médio porte até 5 quilos. É muito comum a gente ver isso. Essas convenções, né, são muito detalhadas, né? Detalhadas por quê? Existem, inclusive, condomínios que não é possível. Animal. Existem pessoas, inclusive, que adquirem um imóvel no condomínio por justamente estabelecer que lá não pode ter animal. Entendi. Então, a pessoa tem ojeriza. Existem pessoas que têm ojeriza animal. E elas buscam condomínios que não pode, de forma alguma, ter essa possibilidade de existir animal dentro do condomínio. Doutora Cristiane, prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação, foi uma honra, né? Eu quero dizer que eu tenho certeza que a população foi esclarecida no que tange condomínio, que realmente não é fácil, né? Eu vou tentar me adequar aí, que eu vou mudar agora para o Araçagi, um condomínio lá, e tem um animal, enfim, a gente vai tentando se ajustar. Mais uma vez, uma honra tê-la aqui no Justiça em Ação. Para nós foi uma satisfação muito grande em poder contribuir de alguma forma. Bom, vou de intervalo. Na volta nós teremos um debate interessantíssimo com os advogados Rômulo Serra e Duarte Júnior. Vamos tratar dessa relação consumista, do que vem acontecendo no dia a dia, que tem gerado polêmica. Próximo bloco, um debate interessantíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta.